Alexandre Oliveira. Eu comecei a trabalhar na Takaoka assim que eu terminei minha residência, foi em janeiro de 2003. Então já são aí 20 anos trabalhando com o Dr. Flávio, né? Naquela época a gente nem chamava desse jeito como a Takaoka, mas trabalhando com o Dr. Flávio, no grupo do Dr. Flávio Takaoka. De lá para cá, né, me especializando nos transplantes junto com a equipe, deu para participar bastante do programa de transplantes lá no Einstein. E já são 20 anos coletando algumas histórias no dia a dia, né? Acho que o nosso dia a dia é muito gratificante. Eu lembro de uma em especial, que deve ter sido em 2005, mais ou menos, que foi uma paciente que eu anestesiei numa cesárea. E essa paciente, a cunhada dela tinha tido uma cesárea 2 semanas antes e por uma questão anestésica, ela teve uma experiência muito ruim. E essa paciente, ela chegou no momento da cesárea com muito medo da anestesia. Ela nem estava tão preocupada com uma cirurgia, mas ela estava muito preocupada com a anestesia. E quantas vezes a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Isso faz muito parte do dia a dia do anestesista. As pessoas morrem de medo da anestesia. E, bom, enfim, eu lembro que eu tive uma consulta pré-anestésica longa com essa paciente, explicando por que né, tudo que ela tinha escutado da cunhada dela não se aplicava no caso dela, né, que ela não precisaria transpor o medo que ela tinha da cunhada, de tudo que a cunhada tinha passado para essa situação que ela ia ter depois ali para frente na cirurgia. E foi uma cesárea muito tranquila, nada, sabe, para falar de intercorrência ou de algo que pudesse ser preocupante. E eu passei para ver essa paciente no dia seguinte, voltei no hospital, fui visitá-la depois, mantive contato com ela e o que aconteceu depois disso é que essa paciente, ela tinha o meu telefone e ela começou a entrar em contato comigo toda vez que algum familiar dela precisava passar por uma cirurgia, ou precisava passar por uma consulta, ela me ligava para perguntar com qual médico ela deveria passar. Então eu indiquei ortopedista, urologista, otorrino, indiquei para ela, para os familiares dela, e calhou que ela me pedia indicação dos médicos porque ela falava que se precisasse de alguma cirurgia, ela fazia questão que fosse eu o anestesista, e eu acabei anestesiando acho que umas 6 pessoas da família dela. Ela eu anestesiei por mais 2 vezes depois, o sogro dela, prima, irmã, sobrinho, enfim. E acho que foi a primeira situação que eu tive logo no comecinho assim da carreira, de você ter um paciente que estabelece um vínculo bacana e que começa a te chamar, né? E você vai até invertendo a relação que a gente tem do cirurgião, do paciente procurar o cirurgião e por conta disso virou anestesista, ela até inverteu. Isso aí foi uma coisa pouco usual, no nosso dia a dia não é comum, né? Então eu tive a oportunidade de estar junto com ela e assim, dia do anestesista, ela me manda mensagem, até hoje, né? Você já tem quase 20 anos essa história, assim, e a gente mantém um relacionamento ainda até hoje, né? Com ela, com a família, é bem gostoso. Então, acho que pra gente no nosso dia a dia é muito gratificante poder ter experiências como essa, né? E em que você vê o momento em que o paciente valoriza o trabalho do anestesista e percebe ali uma diferença. E acho que esse é o grande combustível que faz com que a gente continue fazendo o que a gente faz, da forma como a gente faz. Porque acho que a coisa melhor que tem... A gente não precisa de grandes histórias no final das contas. Acho que a gente vai colhendo no dia a dia pequenas alegrias, né? Acho que não tem um paciente, não tem uma pessoa que não tenha medo de cirurgia. E é muito bom para a gente poder passar por aquele momento da cirurgia, né? E perceber que você faz um pouquinho de diferença na vida daquela pessoa naquele momento. Não tem nada mais gostoso do que você passar uma visita no dia seguinte, o paciente está agradecido, você vê que ele está bem. Você vê um paciente que entrou com medo da cirurgia e saiu depois, no final, sem o medo, agradecido, indo bem para casa. Acho que são essas pequenas alegrias que vão movendo a gente no dia a dia para fazer o nosso trabalho, né? Então, se for contar a residência, esses 23 anos aí de anestesia, acho que adoro o que eu faço e acho que é essa alegria que a gente tem na nossa empresa, na nossa equipe, né? A gente poder ter essas gratificações e ter todo mundo empenhado em fazer o melhor para os pacientes. Então, parabéns à empresa por essa semana do médico anestesista, parabéns aos colegas, a todos nós, que a gente continue sempre com esse espírito, com essa alegria no nosso trabalho, no nosso dia a dia.